Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, a Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e a ativar o sininho das notificações. E dando continuidade às parábolas de Jesus, o nosso texto base de hoje vai estar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 13, versículo 24 e 25, onde diz assim o nosso texto: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E o tema da nossa reflexão é o joio e o trigo. Jesus contou essa parábola em um momento em que estava ensinando a multidão sobre o reino de Deus. A pergunta que nos fazemos aqui é: será que ainda temos entendido? Será que ainda temos tido interesse em aprender sobre o reino de Deus? Jesus, ele frequentemente usava parábolas para revelar verdades espirituais, mas somente aqueles com o coração aberto compreendiam o seu verdadeiro significado. A outra pergunta que nós fazemos aqui é: será que temos tido entendimento sobre o que é reino de Deus, o que vem a ser o reino dos céus? No capítulo 13 de Mateus, Jesus já havia contado a parábola do semeador, explicando que a palavra de Deus, ela cai em diversos tipos de solo. Agora ele apresenta outra ilustração sobre o reino, mostrando que no mundo existem tanto os filhos de Deus, o trigo, quanto os filhos do maligno, o joio. E ambos crescem juntos até o tempo da colheita. Meus irmãos, que tipo temos sido nós? Será que nós temos sido o trigo ou estamos sendo o joio? Essa parábola, ela também foi uma resposta às expectativas messiânicas erradas dos judeus. Eles que esperavam que o reino de Deus trouxesse um julgamento imediato sobre os ímpios. Ao invés disso, Jesus revela que Deus permite que os justos e os ímpios cresçam juntos até o dia do juízo final. A outra pergunta que nós fazemos aqui é: se nós permanecermos juntos aos ímpios, continuaremos mais santificados e influenciaremos aos ímpios a se santificarem, ou nos corromperemos, nos afastando de Deus, sendo nós influenciados pelo mundo? Dessa parábola, podemos aprender lições que são importantes e preciosas para a nossa caminhada cristã. E o primeiro aprendizado é que o inimigo, ele trabalha em oculto. Jesus diz que o inimigo semeou o joio enquanto os trabalhadores dormiam. Isso nos ensina que Satanás, ele age de forma sutil. Satanás, ele age semeando engano e corrupção no meio do povo de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, nos ensina: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge procurando a quem possa devorar. Meus irmãos, estejamos sempre sóbrios, estejamos sempre vigilantes. Assim como o joio se parece com o trigo, o inimigo coloca falsas doutrinas, falsos mestres, falsos ensinamentos. Ele tenta desviar os crentes da verdadeira fé, da verdadeira doutrina, do verdadeiro evangelho. Por isso, precisamos estar atentos e alicerçados na palavra de Deus. O segundo aprendizado é que Deus permite o crescimento até o tempo da colheita. Os servos do dono do campo perguntaram se deveriam arrancar o joio, mas o Senhor respondeu que deveriam esperar até a colheita. Isso nos mostra que muitas das vezes queremos justiça imediata, mas Deus tem um tempo determinado para tudo. Mateus capítulo 7, verso 1 diz: não julgueis para que não sejais julgados. Nem sempre podemos distinguir quem realmente pertence ao reino de Deus. O julgamento final pertence ao Senhor e não a nós. Ele que reconhece e conhece os corações. Enquanto isso, o nosso papel é continuar crescendo espiritualmente e dando frutos para o reino. Meu irmão, será que ainda temos dado fruto para o reino de Deus ou fruto para nós mesmos?
O terceiro aprendizado é que haverá uma separação final. Jesus nos ensina que no final dos tempos os anjos farão a colheita, separando o trigo, o justo, e o joio, os ímpios. O trigo será recolhido no celeiro de Deus, mas o joio será lançado ao fogo. Mateus capítulo 13, verso 42 nos ensina: e lançarão os ímpios na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é uma advertência solene para que examinamos os nossos corações. Estamos vivendo como trigo, dando frutos para Deus, ou somos apenas uma aparência vazia de espiritualidade? Eu quero te convidar a guardar essa palavra no seu coração. Essa parábola nos ensina que o reino de Deus está presente no mundo, mas ainda não foi consumado. O juízo virá em tempo certo, meu irmão, e somente aqueles que realmente pertencem a Cristo terão a vida eterna. E eu preciso te dizer, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje é o dia de tomar essa decisão. Não espere para o juízo final para descobrir que estava no caminho errado. Arrependa-se e creia no Evangelho e faça a parte da colheita de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, verso 2 nos ensina que eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Amém? Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.